Olá pessoal, eu sou o Pedro Peregrino, está começando mais um episódio de Portas Abertas. E hoje o episódio é um pouquinho diferente, porque geralmente a gente vai em casas que já estão prontas, mas a gente queria apresentar para vocês uma obra que está no meio do caminho. Para apresentar aqui comigo o responsável tanto pelo projeto quanto pela obra, Daniel Aiolon, do Estúdio Aiolon. Tudo bom? E aí, meu querido, como é que tá a obra aí? Tá indo bem, graças a Deus tá indo muito bem essa obra. É uma obra programada para 18 meses de obra e no momento ela tá 30 dias adiantado. Legal. Então a gente tá bem... Isso é raro de ouvir. A gente chegou a bater 60 dias adiantado, pegou muita chuva, né, esse ano. Aí a gente zerou e agora a gente conseguiu adiantar 30 dias, tá indo bem. Cara, quando a gente olha logo de cara, assim, o que chama atenção nesse terreno aqui, a fachada, também é a questão da inclinação do terreno. Sim. Qual que foi o desafio aí pra você? Esse terreno aqui ele tem 12 metros de aclive. É bastante coisa. E aí o que a gente tem que é aproveitar o melhor do terreno sempre, né? Então aqui o que mais valia é a vista. Depois a gente vai mostrar, a gente tem uma vista frontal aqui muito legal. E o que a gente queria aproveitar bem essa inclinação para ganhar vista, tá? Então a gente usou um recuo maior do que o pedido. Em vez de 6 metros, a gente está com 10 metros de recuo frontal. É um terreno grande, ele tem 25 por 40, então dá para brincar bastante. É bem grande. A gente quis ocupar bem o terreno de uma maneira inteligente. Então tem 10 metros de recuo, com os 20% de inclinação que a prefeitura sempre exige, a gente conseguiu subir bem essa casa e garantir uma fachada imponente, né? E garantir uma vista independente de onde você estiver da casa. Daniel, quais são os detalhes que são muito importantes desde o início ali do projeto, quando você vê o terreno e você pensa na construção? O que você pensa desde o início? Porque você foi o cara que fez a escolha do terreno, Sim. O projeto, a construção. Quais são os detalhes que mais chamam a atenção para começar aqui? Aqui, primeiro, a gente conhece a região. Então a gente sabe que apesar da inclinação, aqui a gente tem um terreno bom, tá? Então um terreno firme, bom de trabalhar, tá? Saíram 170 caminhões de terra desse terreno. É terra, hein? A gente vai ver ali, a gente tem um muro de arrimo, a gente projetou de uma maneira que a gente, apesar de ser um custo alto de arrimo, a gente conseguiu reduzir muito esse custo pela técnica que a gente usou. Legal. E pelo projeto estrutural, tá? Que foi desenvolvido. E aí existe um segundo passo, que é o processo para se desenvolver isso, não é de uma vez. A gente teve que fazer a terraplanagem em etapas e ir fazendo os arrimos para ser seguro, né? Conseguir fazer tudo direitinho. Bom, vamos chegar um pouquinho mais perto da casa, vamos entrar lá para a gente continuar a conversa e ir mostrando os detalhes. Bom, já estamos aqui dentro da obra agora. Meu querido, fala pra gente, o que são essas tubulações prontas aqui? Isso é um conduit? Isso, essa aqui, na verdade é o seguinte, a gente deixou tudo preparado aqui, toda a instalação ela foi sendo feita já de acordo com as concretagens, para não ter quebra-quebra depois, tá? Então essa área aqui é uma área de shaft que vai ser feito, e aqui a gente tem toda a entrada de energia, dados, que vai ser montado os painéis aqui. Esse painel já está subindo, que está interligado a um outro painel lá em cima, tá? Então por isso é importante ter um projeto bem estabelecido e um acompanhamento para que se siga em todas as etapas. Imagina depois ficar quebrando laje, esse tipo de coisa, né? Eu ia perguntar exatamente isso, desse lance do projeto. Da importância do projeto interiores Sim. para a obra. Sim. Porque muitas vezes as pessoas não entendem essa relação tão importante, mas é esse tipo de definição, para não ter trabalho depois, né? Exato, até porque eu tenho aqui tubulação que está subindo, que ela está escondida pela marcenaria. Ela não está escondida por um shaft de gesso, coisa do tipo. Eu já estou aproveitando a marcenaria, então como eu estou planejando tudo de uma maneira antecipada, eu estou reduzindo o custo na obra. É um serviço a menos que eu vou ter também, tá? Então isso daqui, por exemplo, a gente vai ver, ele vai ficar escondido dentro de uma marcenaria da adega. Aí já está tudo planejado. E assim, nós trabalhamos tudo hiperdimensionado para esse tipo de coisa. Então aqui a gente está tendo as chuvas cada vez mais intensas. Então ao invés de 100, 150 a tubulação que vai descer, o cliente não pode ter dor de cabeça, né? E aqui, por exemplo, você citou automação.
quando você está construindo o início da obra ali, Sim. você já está ligado na automação. Sim, a gente já tem um projeto aqui, que inclusive está sendo atualizado agora que a gente aumentou a automação da casa, tá? Então, tudo tem que ser planejado. Se eu faço uma infra de elétrica convencional e depois eu vou decidir fazer uma automação, eu vou jogar dinheiro no lixo. Porque existe um pensamento errado das pessoas achando que a infra, por exemplo, pode aumentar. E pela nossa experiência, o custo de infraestrutura automatizando a casa, ele reduz. Então eu vou criar muito mais conduíte, muito mais infra seca desnecessária, que vai acabar morta na obra. Então tudo planejado a gente consegue reduzir no custo. Por isso que essa obra aqui, mesmo tendo tantos musearrismo, tudo, tá um custo bem interessante e bem controlado. E hoje a gente sabe, né, cara, o fator custo é fundamental para a construção. Lógico. A pandemia encareceu tudo, né? Sim. Então mesmo uma casa como essa, que é uma baita casa, assim, o fator custo é determinante. Sim, sim. Não tem surpresa, né? Então a gente trabalha bem realista, bem pé no chão, bem controlado, tudo com concorrência, tá? E aqui a gente tá tendo um ótimo resultado em relação a isso. Legal. Bom, e não preciso nem falar, né? O Dani acabou de falar tudo com concorrência, não preciso nem citar que ele tá orçando com todos os parceiros do Natal, porque ele é um parceiro de longa data. Eu vou citar aqui os parceiros, agradecer os parceiros, começando pela Aluminix, empresa de esquadrias de alumínio de alto padrão. Se você precisa de esquadrilha de alumínio de alto padrão na sua casa, tá fazendo orçamento da Aluminix aqui? Sim, a gente tá num processo longo, esse processo de esquadrilha. Tá fazendo orçamento com o Thomas lá da Aluminix, um parceiro, um irmão. Então, o que eu sempre falo, que é fundamental, o Dani sabe bem disso, que ele vive isso nas obras, é que não adianta ter uma produção boa e não ter uma entrega boa. Precisa ser o processo inteiro, tem que ser bom. Então, se você precisa de esquadrilha de alumínio de alto padrão, conte com a Aluminix. Agradecer também a Casa Blanca, cortinas e persianas, papéis de parede, piso vinílico, laminado, todo, cobertura. Cara, eu gosto de fazer merchan perto dos parceiros, porque ele também é parceiro da Casa Blanca. Sim. Ótimas experiências. Ótimas experiências, o Arthur e a Soraya são incríveis. Então, se você precisa de qualquer... Eles são representantes exclusivos da Stobag e da Hunter Douglas aqui na nossa região. Então, se você precisa de qualquer um desses produtos, cortinas, persianas, papel de parede, piso vinílico, laminado, todos e coberturas, conte com a Casa Blanca. E por fim, mas não menos importante, citar a Concept House de Automação. Uma empresa de automação residencial, que eu sempre falo isso porque isso é verdade. Isso daqui, a automação deixou de ser esse lance de tecnologia do futuro, já chegou e é para mudar a qualidade de vida. Assim como o Daniel falou agora há pouco, mudar o jeito de morar. A automação é isso. Se você quer conhecer uma empresa de alto padrão de automação, conheça a Concept House. No prédio de interiores, como é que funciona para você essa definição? Se você pegar aqui, é uma coisa básica, mas você tem essa viga, ela já está pensada. Você olhar a fachada, a viga ela já é proporcional com a viga de cima, então no projeto já está pensando nisso, e ela é mais alta do que qualquer uma aqui de baixo para poder matar o gesso da maneira que a gente quer ali. Por isso que é importante os projetos se conversarem. Se você observar aqui na viga, você já vai ver que não tem nada que atrapalhe o forro de gesso. Tá? Então interiores, arquitetura e estrutura. E se você observar a laje, você vai ver que tem um degrau aqui. Sim. Porque aqui é a varanda. E quando a gente chegar lá em cima, a gente já vai ver que ela tem uma diferença de altura já. Porque tecnicamente eu preciso de uma diferença de altura do contrapiso para instalar a esquadria. De novo, isso daqui é ganho de tempo e redução de custo. Que numa obra é basicamente tudo. Exatamente. Cara, hoje em dia o que a gente vê... a mão de obra é muito difícil, né, Dani? Hoje em dia a mão de obra é muito difícil. Cara. Então, assim, é comum a gente ver obras, pessoas relatando experiências em obras de atraso, experiência em obras de aumento de custo. Então, prever isso é a melhor coisa, a melhor solução. A obra nossa, às vezes o pessoal até estranha, a gente tem um resultado em tempo muito bom, rendimento, e a gente não trabalha com um monte de gente na obra. Nossa experiência diz que a gente precisa de qualidade, não de quantidade de gente. Então a gente tem uma equipe muito bem estruturada, muito bem formada, que rende e não fica dando cabeçada na obra à toa. Realmente isso. Quantidade é inferior à qualidade. Exatamente. Bom, vamos subir agora, conhecer um pouquinho mais da obra? Sim. Pessoal, a gente ia subir agora, mas o Daniel alertou aqui um ponto da escada que seria importante a gente falar. É isso. A questão do planejamento. E esse planejamento não é só um projeto inicial. Ele se estende durante a obra toda.
tá? Eu posso dizer que todo dia a gente está discutindo aqui a execução e semanalmente tem uma discussão muito mais aprofundada. Então, antes de soltar a escada, que já estava em projeto, já estava tudo certinho, nós viemos aqui, eu mesmo, junto com meu pai, que trabalha aqui na obra direta, a gente está junto, a gente bateu o nível de tudo, porque eu tenho que acertar as alturas dos pisos. O dentro do box tem que estar mais baixo do que o banheiro, que tem que estar mais baixo do que o quarto, que vai vir para cá, e aqui tem que estar mais baixo do que aqui fora. Então a gente bateu o nível de tudo para poder calcular quanto que vai ficar essa escada acabada com as pedras já. Entendi. Finalizado. Então, se você observar o primeiro degrau, Ele é mais alto. ele é mais alto. Ele é mais alto porque ele já está planejado para poder fazer toda essa preparação aqui embaixo, já está tudo calculado quanto que vai subir, e você vai ver que o último degrau lá em cima é mais baixo, porque lá em cima vai subir um pouquinho também. Então isso tudo já não adianta, é o dia a dia, tem que estar aqui direto olhando. E esse é um detalhe que às vezes você que está assistindo pode não entender a importância. Mas você já foi numa escada que às vezes está subindo e você já está subindo automático, porque você já dimensionou seus passos. Aí você vai, tropeça num degrau, você fala, caramba, o que aconteceu? E você pode não conseguir tirar uma bits por isso, tá? E pior ainda do que tropeçar. A visita é no final da prefeitura e ele chegar aqui tá incorreto e não tirar uma bits por causa disso. São muitos detalhes que fazem toda a diferença depois na casa pronta e no jeito de morar na casa, né? Essa é a verdade. Com certeza. Bom, bora subir. Vamos subir. Bom, estamos aqui no andar de cima agora. Então, acho que legal comentar sobre o lance da vista. Você comentou que tem um detalhe diferente nas árvores ali. Sim. Aqui, na verdade, a gente tem essas árvores que são nativas do Canadá, que foram plantadas, essa parte de trás, pelo condomínio todo. Então a gente tem aqui uma vista viva durante o ano. Então agora que a gente está chegando inverno, então tá vendo que as folhas já estão caindo. Então elas ficam todas vermelhas, as folhas elas caem, depois elas ficam verdes novamente no verão. Então assim, você tem uma mudança de vista. Isso daqui a gente quis subir essa casa no nível máximo possível, atendendo também as outras necessidades do cliente, né? Para poder aproveitar essa vista sempre. Na verdade, aqui dentro da casa, na área social, você está sempre tendo essa mata invadindo a casa. E isso vai desde a arquitetura até a parte de interiores, a gente está pensando nisso direto, tá? Então, o cara vem para cá justamente para ter uma paz, teve a semana corrida, quer descansar, mas o paisagismo colabora muito com isso. Tanto que aqui ele não quis televisão no quarto, ele não quis um home theater, nada desse tipo. Ele quer conforto, ele quer desligar, tranquilidade, unir a família, é isso daí. Legal. Conversar, tomar um vinho, acho que a adega é o mais importante aqui. Isso é importante mesmo. Dani, fala um pouquinho dos detalhes aqui de obra mesmo, assim, que a gente você comentou desse degrau aqui. Você vê que câmera lá embaixo... anda pra trás, câmera, pelo amor de Deus. A gente viu lá embaixo a diferença da laje, isso está se refletindo aqui, tá? Então, quer dizer, a gente já está deixando, desde o início, preparado a diferença de altura, porque aqui é onde vai o trilho da esquadria. E eu preciso ter essa diferença, porque a água da chuva que vem para cá, ela não pode invadir. E aí ela vai entrar pelo trilho e sair aqui para fora, tá? Então, tendo esse conhecimento técnico, a gente já deixa preparado para isso. Existe, lógico, um recapeamento, que a gente chama agora uma regularização de tudo, porque esse aqui é a concretagem. Vai ter tanto aqui fora quanto aqui dentro, mas aí tudo vai subir um pouquinho. Se eu não deixo isso preparado, eu tenho que subir muito massa aqui dentro. De novo, custo. Outra, estou colocando uma carga aqui em cima dessa laje que não está dimensionada para isso, né? E tempo, porque aí é o pessoal fazendo um trabalho muito extenso. E alguém falou, né, uma obra que de repente, se você não pensa num detalhe que parece pequeno, falando aqui agora... É muito importante esse detalhe. Exato, então é um detalhe que parece pequeno para uma pessoa que não conhece de obra, que não faz parte desse universo, mas vai atrasar a obra, vai dar mais gasto. Então isso aqui é muito importante. E se não for bem feito, vai entrar água na tua casa ainda. Vai estragar seus móveis. Bom, aqui a gente não vê tanto essa parte de fiação, de tubulação, mas como é que funciona essa parte de tubulação e fiação aqui? Aqui a gente tem um pé direito bem generoso, tá? Então todas as portas têm 3 metros de altura. A gente teve essa preocupação de chegar no máximo 3 metros para não entrar num vidro especial, que aí eu tenho um resultado excelente sem virar uma loucura de custo. Bom, pessoal, daqui dá para ver um pouquinho do corte que precisa ser feito. Lá embaixo a gente não tem tanta essa dimensão aqui. Sim. Tá mais baixo, porque a gente já tá no andar de cima, mas olha a altura do corte que foi feito aqui.
Aqui a gente tem, na verdade, a casa com essa área. Embaixo a gente tem 2 suítes de visita. Então quem chegar de visita, ou ele vai para a suíte dele, ou ele vem para a área social. Lá vai ter uma copa para apoiar essas 2 suítes também, tá? E aqui em cima, então eu tenho o primeiro corte. Na verdade eu subi, né, os 10 metros de recuo eu já subi, já aproveitei para subir o nível da garagem. Depois eu tenho um corte de 3 metros para chegar nesse platô, que a casa ela fica como se ela fosse terra, né? Então aí aqui eu tenho a área social e a única suíte que dá para a área social é a principal, tá? E a vista sempre, né? Eu tenho a vista da piscina e eu tenho a vista lá para fora. Legal. Pra mata. E ó, pessoal, não sei se você consegue ver, tem 2 muros ali atrás. Isso. São os muros de arrimo, mas esse muro de arrimo não é o normal que a gente vê, que é geralmente aquele de pedra. Por que esse é diferente? Não é que ele não é normal. Não, assim, eu digo, não é o convencional que a gente vê. Se eu fosse fazer esse muro de pedra, aí ele permite até uma altura maior, mas ele aumentaria muito o custo, né? Então, para a gente não cair nessa necessidade, a gente fez um estudo estrutural, né? Um estudo aqui da topografia, e existem 2 muros. Então, a gente tem um muro inicial lá em cima, que foi feito terraplanagem, foi feito aquele muro, depois eles estão interligados, esses 2 muros. Então a última viga aqui do muro de baixo está interligado na baldrame daquele muro lá, tá? Esses muros são maciços de concreto e mesmo assim sai bem mais barato do que a pedra. Então, eu não quero ser repetitivo, mas eu acabo sendo um pouco, mas é porque é isso, é a importância de um projeto bem feito que vai deixar seu projeto mais econômico. Porque ele poderia ter feito um muro só de pedra, sai muito mais caro, ele preferiu fazer alguns cortes e muros separados e ficou muito mais barato. E se você observar, com tanto de chuva que a gente teve, a drenagem está muito bem feita, a gente não tem ponto de umidade no muro já agora. Já mesmo sem o acabamento final, já não tem ponto de umidade, tá? Pessoal, a gente estava falando aqui agora um pouquinho da adega e a gente entrar na cozinha, mas um detalhe que é muito legal a gente falar, olha o tamanho dessa viga. Tá vendo a parede e a viga tá ali em cima, né? Olha o tamanho dessa viga, das vigas que estão aqui em volta desse ambiente. E por conta disso, você não precisa colocar nenhuma viga aqui. Aqui tá tudo bem... É aquela questão, a gente tem que ter uma equipe que todo mundo abraça o projeto. Então a engenharia tem que abraçar a arquitetura para fazer acontecer. Então a gente tem um vão aqui, toda a laje não tem viga, não tem nada, tudo muito limpo, né? E aqui, de uma maneira, eu tenho uma viga ali que precisa ficar com 90 centímetros de altura, a gente chegou numa solução para conseguir subir um pouquinho ela na platibanda e atender tranquilamente ali, porque tem um vão de 8 metros ali, né? Precisa de uma viga grande. Então essa viga, ela tá inclusive passando para cima? Ela passa um pouquinho para cima, ela já entra na platibanda, né? Porque a gente precisa da platibanda depois para esconder o telhado, para poder atender o vão. E esses painéis foram montados ali na altura porque é muito pesado, né? E essa é a diferença do projeto bem pensado, porque Sim. Poderia, se não fosse dimensionado da maneira correta, você precisaria ter uma viga aqui no meio aqui, que teria que ser escondida de alguma forma, mas não daria para esconder, né? E é o que eu falei, é ter uma equipe inteira mergulhada dentro de um projeto. Porque se fica aquela coisa, não, eu faço um projeto arquitetônico que eu vou mandar para um engenheiro que às vezes o cliente mandou para alguém. No nosso caso, a gente faz todos os projetos. Então, a gente tem essa facilidade. Manda para outra pessoa, ela vai, muitas vezes, mesmo que não tenha alteração de arquitetura, ela pode gerar algumas questões dessas, né? Que atrapalham no meio do caminho. É muito importante, tem um alinhamento muito grande entre todo o caminho de projeto até a obra. Sim, é uma jornada, né? A verdade é essa. Boa. Vamos entrar ali na cozinha? Aqui a gente tem a adega, né? Vai ser feito a adega aqui. Desse lado eu tenho uma parte no armário que vai ter as infras escondidas já planejadas aqui dentro. E desse lado aqui não vai aparecer uma porta. Abrindo o armário eu vou para a cozinha. Legal. Então isso tudo tem que estar desde interiores, arquitetura, tudo bem planejado, né? Pessoal, quero aproveitar e agradecer mais alguns parceiros do Playground Talks. Aqui a gente está numa obra que o Daniel faz, ele faz a parte de projeto e obra. E você pode confiar 100% nele, você está vendo aqui acompanhando a obra. Mas a gente também tem um outro grande parceiro de obras que é a Eleve Construtora. Então, se você precisa de uma obra de alto padrão, uma experiência, tanto em reforma quanto em construção, conte com a Eleve. Equipes especializadas desde o início até a finalização, um bom alinhamento da parte de projetos e construção, que a gente está falando aqui hoje é super importante.
Agradecer também a Premium Sob Medida Marcenaria, que inclusive está orçando esse projeto. A Premium Sob Medida tem móveis de alto móveis planejados de alto padrão, agora foi. Que é super importante quando a gente fala de acabamento, de mão de obra, de variação de produto, porque hoje você quer colocar um projeto com um móvel curvo, com uma ferragem diferente, com metalon, com portas de vidro, e a Premium Sob Medida tem todos os tipos de acabamento que você precisa para o seu projeto. E por fim, mas não menos importante, agradecer a Naudi Mobile, empresa de móveis soltos de alto padrão, que para variar também está aqui no projeto do Daniel, que também é uma baita parceira do Daniel. Se você precisa de móveis soltos de alto padrão, conte com a Naudi Mobile. E o mais importante que eu sempre cito, a Naudi tem uma equipe especializada que vai conseguir te indicar a melhor solução. Porque às vezes seja você cliente final ou seja você profissional, chega lá, você não sabe exatamente o que você precisa para aquele ambiente. Você quer fazer uma composição e precisa de uma solução. A equipe de consultoras da Naudi está pronta, treinada e especializada para atender e te dar a melhor solução para o seu imóvel. Muito obrigado. Vamos retomar aqui. Dani, a gente está aqui na cozinha, tem alguns pontos altos aqui de tubo de encanamento. Isso. Como é que funciona aqui essa parte da infraestrutura? Isso aqui já é esgoto que está preparado, tudo planejado, tá? Para poder descer, né? Naquela ligação que a gente viu lá embaixo, tá? Então já está tudo bem programadinho. E aí a água, a gente vem de cima aqui, que é o que a gente está fazendo agora. A gente está fazendo a casa de caixa d'água e finalizando platibanda. Tá? É o passo que a gente tá, porque finalizando isso a gente impermeabiliza essa laje inteira, tá? É assim, na construção a gente tem que trabalhar com segurança, então mesmo tendo telhado, nós impermeabilizamos a laje inteira da casa. Eu sempre falo que é a grande questão, quando você vai, por exemplo, orçar uma casa, uma construção, é entender o que está sendo orçado, porque nem todo mundo vai fazer essa impermeabilização. No nosso caso, a gente impermeabiliza a laje inteira. São detalhes, né, cara? Mas faz toda a diferença. Se tiver algum problema de infiltração e tudo mais, com uma laje impermeabilizada você não vai ter esse tipo de problema. Você vai ter uma segurança, entendeu? Então, isso é importante. Deu uma coisa extrema. Eu tô aqui num ambiente muito aberto, alto. Não é para acontecer, não vai acontecer. Mas segurança funciona assim. Você trabalha com o que você não quer que aconteça. Eu tenho um problema com o telhado, alguma coisa, você não vai estragar a tua casa aqui embaixo. Eu tenho uma preparação para isso. E eu tenho, inclusive, ladrão para saída de água. É um sistema de segurança. Tá impermeabilizado, aconteceu alguma coisa no telhado, entrou água, vai sair pelo ladrão. Não vai entrar dentro da casa. São detalhezinhos, mas que fazem toda a diferença. Esse é o tipo de coisa que as pessoas... É tipo seguro de carro. É isso aí. Se você... Seguro de carro e plano de saúde. Se você não precisar, você vai, besteira, é besteira. Se um dia você precisar, você vai falar assim, nossa, graças a Deus eu tenho isso. É isso daí. Aqui a gente tem mais alguns pontos subindo de tubulação, tanto da parte de elétrica quanto da parte de encanamento. Porque aqui a cozinha é uma cozinha bem generosa que a gente tem, e aqui é a despensa. Na despensa a gente está centralizando toda a parte de infraelétrica, né? Então painel elétrico, painel de automação, as câmeras também. Então todo o central de elétrica, informação, dados chegam aqui. Por que ele está todo para fora? Porque ele já está planejado com a marcenaria. Então aqui a gente já tem um painel de marcenaria planejado que vai esconder tudo isso daqui e vai se integrar com esses painéis. Entendi. Tá? Então não é uma coisa que depois vai se buscar uma solução na marcenaria. Tudo isso aqui já está desenhado já. Tá? Novamente, né? Uma diferença que faz. Que até ponto hidráulico, por exemplo, ponto elétrico hidráulico, se não tem um dimensionamento de onde vai ser cada coisa, pode ser que depois você termine, tá tudo pronto. Mas agora a gente tem que mudar o móvel, vai ter que mudar onde fica a pia. Aí você tem que quebrar a cor. A obra, existe ajustes. Ela existe, né? Mas você tem que estar com tudo muito bem programado para os ajustes serem pequenos. Senão você começa a projetar durante a obra. Aí vira problema. Não é ajuste. Aí vira problema. Legal. Pessoal, a gente veio gravar aqui um pouco da piscina agora, mas é legal a gente falar de outro ponto importante. A gente estava falando aqui sobre as vigas das paredes estruturais e não estruturais. Conta um pouquinho pra gente, Dani. Na verdade é assim, desde o projeto arquitetônico a gente vai pensando, como a gente falou, na questão de execução e custo. Né? Pode parecer repetitivo, mas é o que todo mundo tem medo da obra. Aqui a gente está falando de obra, né? Então, assim, aonde é possível, nós trabalhamos com bloco estrutural, tá? Se fala de uma redução de 30% a 40% de custo de estrutura, porque hoje o que é muito caro, aço e concreto. Então eu reduzo absurdamente a quantidade de aço e de concreto. Então essa parte social,
Aqui eu tenho uma estrutura mista. Essa parte é uma alvenaria convencional, que a gente chama. Então, essas paredes, elas são só fechamento. O que está segurando tudo de pé são os pilares e as vigas. Então aqui, pessoal, quando vocês veem assim essas vigas, os pilares, de pé. E aí os blocos no meio, você está vendo que é a estrutura que está segurando são as vigas e os pilares. A parede é só o fechamento. É isso aí. E aqui, já na suíte, a gente entra para a lavanderia, aqui a arquitetura ela permite a gente trabalhar com bloco estrutural. Esse bloco estrutural eu já não tenho tantos pilares, eu já não tenho pilar viga aqui, na verdade. Se você olhar, você vai ver que é tudo bloco. Então tem as agulhas, é a maneira toda de construir, tá? O assentamento é diferente, mas isso reduz muito o custo, tá? E, assim, é um sistema extremamente seguro e já muito usado no Brasil há muitos anos já, né? Então, sempre que é possível, a gente usa o bloco estrutural. Legal, e 40% de redução de custo, pô, maravilhoso. Por que não usar aqui? Porque aqui a gente tem esses vãos muito grandes. Aí não dá para ter um vão de 8 metros com bloco estrutural, não tem como. Questão de cálculo. Exato. Bom, e aqui a gente veio até para falar da piscina, né? Aqui a gente tem a piscina que já foi escavada, mas não vai ficar exatamente dessa forma. Isso, aqui na verdade é aberto, o buraco na terra ele é maior do que a piscina, tá? Todas as piscinas que a gente faz é em concreto armado, tá? Então aqui a gente vai fazer toda a piscina e tem o espaço por fora, porque a gente faz a impermeabilização por fora e por dentro. Então vai ser feita a manta por fora, não deixa de ser um muro de arrimo, ele está segurando terra também. Então vai ser igual o muro de arrimo, né? E essa umidade que viria aqui a gente também inibe, tá? E depois vai ser feito que é um outro tipo de impermeabilização interna, que é onde vai ser revestido depois. Mas quando vocês escavam assim, que fica exposto, por exemplo, a chuva muito forte, tudo mais, não corre o risco de... Não, tranquilo. Aqui, primeiro que a terra, a gente já está com terra separada, já foi tirado para poder fazer o aterro depois. E aqui, se você olhar, dá até a impressão, né, de uma lama profunda aqui. A gente conhece bem esse terreno aqui. Aqui, na verdade, isso aqui é uma camada bem pequena. Entendi. Tá? Tanto que, se você olhar, ela está uniforme. Ela não está descendo em algum lugar ou coisa do tipo, tá? Não faz parte, a construção, um grande desafio. Por isso que eu falo que é todo dia. Faz parte a gente enfrentar as questões do clima, né? Agora era uma época que não era para estar chovendo. E a gente está tendo chuva pra caramba. Então, por isso que o planejamento ele tem que ser ajustado todo dia. E logo mais essa casa vai estar pronta e aqui, se Deus quiser, um baita piscina da Western. A gente vai ainda definir revestimento, tudo, mas é uma piscina bem legal. Aqui a gente tem jardim também que vai ser feito, tem uma parte concretada, mas existe uma estrutura metálica que vai interligar as edificações, então tá bem... É uma casa especial essa casa. Legal. Bom, vamos entrar ali para sair um pouquinho do sol? Dani, a gente está aqui na parte do fundo aqui da obra. Isso. Tem um detalhe muito importante com relação à drenagem aqui. Na verdade, assim, primeiro que a gente sempre se preocupa com a drenagem do terreno, para não ficar empoçando água, esse tipo de coisa, tá? Essa área toda que a gente está vendo aqui, ela vai ser usado um piso drenante, tá? Para aprovação dessa casa, nós tivemos um laudo desse piso apresentado para a prefeitura para isso aqui entrar como uma área permeável. Tá? Vamos dizer assim, de maneira simples, como se fosse grama. Legal, cara. Mas eu tenho um piso aqui, na verdade, tá? E aí eu tenho aqui, a gente vai ter umas poltronas com pit fire aqui, então vai ser um espaço super legal, que se não tivesse esse pensamento e a parte técnica ia se perder, né? E aqui, esse piso, ele pede até 40 centímetros de pedra, tudo que... aí que eu falo, a experiência vai trazendo as coisas. Esses 40 centímetros, esse tipo de piso, ele fica meio solto, com o tempo começa a afundar. Então o que a gente fez? Eu ia ter que tirar muita terra daqui ainda. Sim. Então aqui na verdade vai ser feito uma espinha de peixe, é um sistema igual ao campo de futebol, para coletar essa água aqui e jogar na caixa de drenagem lá. Legal. Tá? Porque aí o piso, você pode virar aqui água direto, que a água vai cair e vai sumir. Você vai escorrer para lá. Ela vai entrando no terreno, ela é captada por esse sistema e jogada para lá. E aqui é a questão de estudar bem o solo também. É um solo muito compacto. Então, se não tiver algum tipo de drenagem desse tipo, a gente vai acabar tendo água em cima desse piso. Tudo isso aqui feito pela gente, estudado, calculado, depois validado com o fabricante do piso,
para ver se atenderia, porque a indicação dele era os 40 centímetros. Falar, não, com a solução que você está colocando, resolve. tá perfeito. Não, esse lance que você falou de estudar o piso, cara, é muito importante, né? Porque imagina só a gente pensando num lance de um terreno que o cliente acha que vai ser melhor a construção, mas ele não sabe que o terreno é muito ruim. Sim. Aí ele tem que fazer uma fundação ali que vai gastar uma fortuna. Eu já tive situações assim, muitos clientes pedem para eu ver o terreno, aí fala, eu tô com esse terreno aqui, é 50 mil a mais, mas ele é plano. Aí eu vou lá, ponho o pé, afundo o pé assim, é aterro. Pior que se pegar um terreno num declive ou num aclive, entendeu? Porque eu vou ter que passar todo esse aterro, ou eu vou ter que fazer um sistema diferente de estaqueamento, então com certeza vai ficar muito mais caro, tá? Até outro dia eu tava lá na Western, que é uma das empresas que fazem parte do Pregantalx. Inclusive, se Deus quiser, a gente vai colocar uma piscina na Western aqui. A gente tava num terreno que era isso, que era um aterro e a pessoa queria fazer uma piscina lá. Então complicava muito a colocação de uma piscina ali, por causa do aterro. A terra não é firme, né? Exato. E a gente quer fazer uma piscina de concreto e tudo mais, então esse estudo do terreno é fundamental para um bom resultado final. Eu já tive situação da gente fazer sondagem e encontrar 12 metros de água em entulho, porque era um aterro, né? Tinha mexido no bairro inteiro, ali era um aterro e em cima de um brejo. Nossa. Então quer dizer... duas coisas ruins. Aí a pessoa comprou o terreno achando que está comprando barato, e a diferença de valor de infra que ela vai ter que fazer é muito maior do que a diferença do terreno. Se for 50 mil reais a menos no terreno, você vai gastar mais que 50 mil reais. Com certeza, vai gastar mais. Na fundação. Com certeza. E daí aqui a gente tem um muro de arrimo que a gente falou, né? Isso. O pessoal às vezes vai ter na cabeça, quando a gente fala de muro de arrimo, aquele muro de pedras, que até eu tenho na cabeça isso. Mas foi o que o Dani falou agora há pouco. Esse muro aqui foi dimensionado de uma maneira diferente para fazer uma economia, né? Na verdade existem técnicas diferentes para fazer, tá? Aqui a gente veio para a alvenaria convencional, fez o projeto estrutural tudo direitinho, tá? Um muro desse, nessa alvenaria, não poderia chegar na altura total, então a gente dividiu em 2 muros, que nos ajudou. Aí a gente tem que integrar a arquitetura, então lá nessa parte de cima vai ter todo um paisagismo que vai descer para cá também. Legal. Então já existe uma preparação. Nem vai ver o muro praticamente. Não, nem vai ver. A parte mais alta do muro ela fica escondida pela edificação, e a parte mais baixa aqui vai ter todo um paisagismo que vai integrar isso daqui, tá? Mas assim, estrutura, arrimo, nunca é barato. Mas se eu fizesse isso em pedra, seria muito mais caro. Aí eu faria um muro lá em cima e sairia muito mais caro e demoraria muito mais também. Tem essa questão também. E você pode ver, a drenar... O mais importante do muro, além, lógico, toda a estrutura e tal, esse muro ele tá maciço, inclusive, é a drenagem. A gente teve muita chuva, tanto que você viu o fundo da piscina ali como é que tá, e eu não tenho um ponto de umidade no muro. Bom, e a gente sabe da importância, a gente até tem um amigo em comum, que não vou nem citar o nome aqui, mas que teve um problema exatamente. Ele contratou uma pessoa que fez um muro para ele, na chuva muito forte, o muro caiu e gerou uma série de problemas para ele. Não tem como economizar nisso aqui, não tem como fazer de meia boca, tem que ser feito da maneira correta. A obra não é brincadeira. Não, isso aqui é concorrência. Concorrência do quê? Concorrência de aço, que a gente fez, concorrência de concreto, tá, que a gente fez e conseguiu reduzir muito. Também pensar nas concretagens de maneira inteligente. Então, o que puder fazer em uma concretagem, não ficar picando, ganhar em frete. Então, tudo isso é o que é o dia a dia nosso para trabalhar com custo de obra. E eu acho que é exatamente isso, né? Obra não é brincadeira, cara. É pra quem sabe, muita quem tem experiência, muita responsabilidade, envolve até uma responsabilidade, assim, com a vida das pessoas que estão morando aqui. Então, obra não é brincadeira. Com certeza, com certeza. A responsabilidade do MRT, ela é grande. Sem dúvidas. Pessoal, só mais um breve. Agora são só 2 agradecimentos. Agradecer a Western Pools, empresa de piscinas naturais, lagos e cascatas. Se você quer, assim como a gente está falando aqui, como eu falei brincando com o Dani, ele ainda não definiu o projeto da piscina aqui, mas eu estou tentando convencer o da Western, porque a piscina natural é um produto, assim, diferenciado. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre piscinas naturais, lagos, cascatas, pedras artesanais, entra no Instagram da Western Pools. Você vai ver que é um produto totalmente diferente do que você conhece. Então não esquece, não perde, entra lá, conhece um pouquinho, que você vai ver que senão você não vai se arrepender. E por fim, mas não menos importante, você está aqui a Unideia, que é a empresa de revestimentos e pisos. A Unideia é uma parceira de longa data, uma loja de longa data em Jundiaí, que atende toda a região, uma loja que eles vendem Portinari, Castelato, entre outras marcas lá. Então se você precisa de pisos e revestimentos de alto padrão, conte com a Unideia e a Verdes Nobres, que são do mesmo grupo. Pessoal, vamos chegando ao fim de mais um episódio de Portas Abertas. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da obra, porque vocês veem a obra pronta, mas isso aqui é o que deixa ela
linda no final. Dani, muito obrigado pela parceria, por nos receber aqui na obra, tirar um pouquinho do seu tempo para nos ajudar aqui, mostrar um pouquinho do seu trabalho, cara. Eu que agradeço, foi um prazer mostrar um pouquinho do nosso trabalho, do nosso dia. E é isso, né? Entender o processo. Eu falo que não é um processo, é uma jornada até chegar àquele resultado final lindo que todo mundo vê. Né? Uma longa jornada, sem dúvida. Daí. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho nas redes sociais... @AnholonDaniel. A gente tem lá os projetos, inclusive essa casa aqui tem os projetos. Costumo mostrar um pouquinho da obra também andando, dá para conhecer um pouco do nosso trabalho. Boa, então se quiser entrar em contato, você entra lá no @AnholonDaniel e aí você manda uma mensagem para ele. Isso daí. Pessoal, não esquece de deixar o like no vídeo, comentar o que você achou, o que você faria diferente na obra, compartilhar com seu amigo e não esquece de se inscrever no canal, que isso é muito importante pra gente. Muito obrigado e até a próxima.